Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Mulher. O programa Mais Mulher tem a finalidade de conhecer mulheres incríveis e contar as suas histórias. Estaremos conversando com mulheres fortes, batalhadoras, inspiradoras que se destacam em suas vidas pessoais e profissionais. Um papo de mulher para mulher. Nós lembramos que o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas. Isso tudo graças aos nossos patrocinadores. Lojas Regla, Toque Sensual, Vivere Oncologia, Arte Móveis, Mila Biju, GB Vidros, RP Mercados e o Dr. Sofá, aos quais a gente agradece muito. Quem me acompanha no programa Mais Mulher é a Amanda Boito, que com a sua belíssima voz vai nos presentear com músicas boas em todos os programas. Boa noite, Amanda, seja muito bem-vinda em mais um programa Mais Mulher. Boa noite, Veri, boa noite a nossa convidada especial, que logo a gente vai descobrir quem é. É sempre um prazer compartilhar esse programa com você aí de casa, com a Veri, e conhecer histórias de mulheres inspiradoras da nossa cidade e da região que fizeram história. Isso aí, Amanda. Em homenagem a todas elas, vamos então iniciar o nosso programa com uma belíssima música. Vamos sim. Se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa e dar um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Muito bem, Amanda, sempre nos abrilhantando com músicas lindíssimas. Então vamos conhecer a nossa convidada de hoje. É a Beatriz Paulos, conhecida como a Bia da Tua Serra. A Beatriz é professora e psicopedagoga, mestre em Ciências Sociais pelo Instituto Metodista Centenário de Santa Maria, coordenadora profissional pelo SENAC de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, professora universitária nas IES UX do campus de Bento Gonçalves e do Centro Universitário Cenicista também de Bento Gonçalves, pela FISUL de Garibaldi, professora da área de turismo e enoturismo, marketing, sociologia, desenvolvimento regional e antropologia. A nossa convidada possui um histórico profissional invejável, como vocês todos puderam ver. Vamos dar a nossa boa noite, então, à Bia. Seja muito bem-vinda, Bia, ao nosso programa. É um prazer enorme te receber aqui. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Queremos saber quem é a Beatriz por trás da Bia da Tua Serra, que é um apelido muito carinhoso e todo mundo conhece, a Bia da Tua Serra. Então hoje a gente quer conhecer quem é a Beatriz por trás da Bia. Boa noite, Bia. Boa noite, Veri, que alegria estar aqui com você, né? Dizer que a Veri é uma amiga recente, mas ela já tem todo o meu carinho, toda a minha admiração, né? E ela faz parte do meu time daqueles que precisam construir as coisas equilibradamente, né? A Amanda, né? Com sua belíssima voz, né? Eu estava aqui lembrando que eu também vou estar retomando o meu violão, né? Estou com 3 violões na casa da minha mãe e sempre é muito legal, né? Legal lembrar que a arte nos faz pessoas melhores. Com certeza. E a gente vê essa tua carinha linda também, né? Significa que a arte, ela faz diferença na sua vida. E descobrimos mais um talento da Bia, né? Claro. Mais algo muito importante para ser colocado nesse currículo lindo que ela tem. Isso aí, né? Eu cantei durante 10 anos no coral da Universidade de Santa Maria, porque eu também frequentava, né, o curso de bacharelado em música,
que eu acabei desistindo em função de muitas atividades, né? E depois eu completei exatamente os 10 anos, né? Cantando no coral da PUC, em Porto Alegre. Muito bem. Bia, então vamos conversar um pouquinho agora sobre a Beatriz menina. A gente sabe que você nasceu no meio rural, viveu até os 16 anos nesse meio. Conta um pouquinho para nós, assim, de como foi a sua infância. Bem, então vamos lá, né? Eu sou a nona filha de uma família de 13 pessoas, né? Então, né, Veri? Há de que se imaginar que a vida não foi tão fácil assim. Não foi, né? Então, também nasci uma criança um pouco complicada, né? Eu já nasci asmática, eu já nasci estrábica, e com 3 meses eu acabei tendo meningite, né? Então, a situação toda não foi muito fácil. E meus pais estavam, na época que minha mãe estava grávida, eles estavam próximos a se mudar do mesmo município, né? Que hoje era Sobradinho, que passou para Arroio do Tigre, que passou para Estrela Velha. Então, meu pai, neste mesmo ano que eu nasci, ele assumiu como instrutor agrícola da Souza Cruz. Então, ele deixa de ser munheiro e agricultor, que era isso que ele era, né? Nós tínhamos moinho de moagem de trigo, tínhamos serraria também. Ele deixa de ser agricultor, aceita o convite, né? Que meu avô, o pai da minha mãe, tinha passado para ele em função do irmão e tudo mais, e meu pai assume então na Companhia de Cigarro Souza Cruz, e ele abre as novas fronteiras agrícolas em outro zoneamento, né? Então meu pai foi o cara assim que trabalhou muito também nesse sentido assim de expandir e de trazer uma nova economia para uma região extremamente pobre, né? Todos os agricultores do entorno eram muito pobres até o advento das fumageiras, né? Que a gente chama de fumageiras da região Centro-Serra. Então, eu acabei no dia da mudança, né? Para vocês saberem, eu tenho um irmão que é um grande artista, colega aqui da Amanda, né? A gente sempre diz, ele é um artista de mão cheia, ele toca acordeon, ele toca teclado e ele toca violão com todas as mãos, né? E com todos os dedos, né? Ele é um grande artista, né? Que é o Heraldo, que tem 1 ano e 2 meses a mais do que eu, só para vocês já terem ideia. No dia da mudança, na comunidade onde a gente foi morar e na casa de aluguel que a gente ficou temporariamente, tinha uma jazida e eles produziam telhas e tijolos, né? E meu irmão brincando naquela rolagem toda, né, que vai fazendo aquela massa, ele bota as 2 mãos e amassa os 2 dedinhos, né? Amassa as 2 mãos. E meu pai já teve que sair para o médico e foi uma confusão toda. Então eu me lembro, assim, eu fui uma criança com grandes dificuldades. Me lembro, assim, com perfeição de que eu tinha lá sempre aquele problema da asma. E a minha mãe me chamava tanto e me cuidava tanto, e 1 ano e 5 meses depois já chegou um outro irmãozinho, daí mais 1 ano e pouco chegou outro irmãozinho, então eu já tinha 2 irmãozinhos assim emendados, mas que até o papagaio me chamava. Eu saía para fora de casa e eu tinha um apelido muito carinhoso que meus irmãos me chamam até hoje, que é Tizi. Olha só. Tizi! Eu saía para fora, o papagaio já me chamava para dentro. Até ele cuidava. Né? Então essa é uma parte engraçada da minha vida. Mas enfim, aprendi de imediato que eu tinha que cuidar do Aquiles, que era muito chorão, e o Jeremias, que era muito brabo, né? São irmãos muito queridos, a gente se ama de paixão, mas somos muito diferentes, né? E as famílias eram bem muito numerosas, grandes, né? Isso. E depois o Jeremias a gente achava que ia ser o bebê, então ele era muito mimado, muito de tudo. Era um irmão lindo, maravilhoso, aquele cabelinho crespo, lindo, aquele olho verde maravilhoso. Aí chega a Giza. Aí chegou a minha última irmã, né, que daí então os médicos decidiram, vamos fechar de uma vez por todas essa porta. Mas de toda sorte minha mãe ainda passou pelo 13º parto normal. Nossa. E depois é que foi feita, né, toda a questão, vamos encerrar essa fabricazinha. Isso foi feito algum tempo depois, certo, né, Veri? Então, assim, tô me alongando um pouquinho mais, mas praticamente assim, então, foi o cuidado com os irmãos,
Mas eu era uma criança querida. Uhum. Eu me lembro, assim, a gente morava como agregado numa propriedade, porque meu pai saía para trabalhar. E nós tínhamos arrendado várias terras, porque naquela propriedade, naquele lugar, nós não compramos terras de imediato. Nós tínhamos muitas terras na propriedade onde eu nasci, que era o Pitingal, e que ficou lá durante muito tempo. E as pessoas gostavam muito de mim. Eu me lembro que elas me pegavam muito no colo, elas andavam comigo para cima e para baixo. E eu entendi desde muito pequena que não era só o amor do pai e da mãe, que era dos irmãos, mas que eu tinha que estar aberto por um amor também mais universal, assim, né? Claro que eu fazia minhas dengas, assim. Como eu era fraca, qualquer coisa para ir pro terço, por exemplo. Ah, mas tu não vai porque tu não aguenta. Ah, mas o pai me leva no colo, Ai, né? Tinha os... eu na verdade, eu tive esse carinho, e né? tudo isso, Bia, fez com que você se tornasse uma pessoa muito afetuosa, que a gente percebe esse teu carinho, esse teu trato com as pessoas. Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas eu também tive o privilégio, apesar dos meus pais virem do meio rural, os meus pais foram educados por um professor alemão, que veio da Alemanha, um professor múltiplo, graças a Deus, né? Que meus avós e meus bisavós trouxeram da Alemanha e inclusive sustentavam ele naquela comunidade. Então era uma escola comunitária paga, né? Pelos meus avós e pela comunidade assim como um todo. E meus pais tiveram aula de música, tiveram uma espiritualidade extremamente bem desenvolvida. Eles tiveram comportamentos muito legais, o que eu acho sempre muito legal. Minha mãe tem 96 anos. Eu nunca vi minha mãe colocar o braço assim em cima da mesa. Eu nunca vi minha mãe não comer com decência. Ela é uma lady, né? Etiquetas. E essa educação veio toda de lá. Quando eu pentei o cabelo dela, ela sempre me diz assim, olha, você tem que ver a divisória aqui, porque o professor chegava e olhava se os alunos estavam bem penteados. Então, eu acho que eu tive esse privilégio. Meus pais são extremamente, sempre foram, né? Meu pai faleceu. Muito cultos, nós somos uma casa de grandes leituras e a minha mãe passa hoje, em média, né? Ela tem uma leitura aproximadamente de 4 a 6 horas por dia ainda. Ainda, Bia? Ela ainda lê. Ela lê em alemão, ela lê em português, né? Então uma das alegrias é a gente ver que a nossa mesa não é uma mesa arrumada. O vaso de flor tá lá, mas é uma bagunça. Entre a medicação que ela mesma ainda toma conta, que ela precisa, tá lá, assim, né? Naquela valise meio de hospital, assim, tá ali. Mas os livros fazem a baderna. O melhor remédio para a saúde mental, né, Bia? Isso. E a gente sempre sabe e coloca isso, inclusive aqui no programa, que o exemplo dos pais é tudo, né? Principalmente na leitura, que as crianças não nascem sabendo ler e nem gostando de ler, com né? Certeza, vão aprender isso com o exemplo visto nas próprias casas, né? Isso é muito importante. Bia, mas essa tua vivência no meio rural fez com que você tivesse já algum aprendizado sobre o comércio rural. Também, então, assim, rapidamente colocando, né? Então, eu fui alfabetizada aos 7 anos, e o que foi muito bom. Na minha casa, a gente falava 100% em alemão. Então, todos nós, irmãos, nós não temos sotaque. Por que a gente não tem sotaque? Porque a gente aprendeu português, Beri, na escola. Então, assim, eu me lembro que a própria palavra papagaio, a professora teve que dizer que papagaio, que a gente falava em alemão, era muito parecido em português como papagaio. Então, a nossa professora, que também era de origem germânica, ela fazia essa tradução, né? Então, todos nós éramos excelentes justamente em português, porque desde pequenos os livros faziam parte da nossa vida, todos os meus irmãos, né? Então, a gente sabe que a gente teve, assim, essa questão cultural muito, muito presente. Eu fiquei nessa escola até o 5º ano, e o que aconteceu no 5º ano? Você, que é professora, sabe muito bem que mudou a legislação. Certo. Então, quando eu completei o 5º ano, não é mais até os 12 anos. Você tem que estudar até os 14 anos. E como estudar se eu tinha 2 irmãos que precisavam sair de casa numa família pobre, né? Que iam ou para internato ou para seminário, iam para aquele lugar. Então saiu o Heraldo, que estava acima de mim naquele ano, e a Esther, que era a irmã que estava entre os meus 2 irmãos, entre o Elias e o Heraldo. Então vinha a Esther, Elias, Heraldo e eu.
Então não dava para eu sair de casa. Aí eu fui para uma escola luterana, por isso minha paixão pela escola luterana, e vamos abraçar ela de novo. Maravilhosa, e eu acompanhei uma professora, né? Acompanhei essa professora e aí aconteceu o seguinte, como eu já era uma menina relativamente inteligente, eu passei a alfabetizar, ajudar os alunos na alfabetização. Veja bem, na memória eu encontro pessoas que hoje me dizem, oi, prof, eu digo, mas como professor? Nunca fui professora aqui. Eles acham que eu fui a professora, e não a professora Nilva. E não a professora Nilva, então eu ajudei aquele ano. E era uma experiência de internato? Não. Nesse período ainda não. A gente caminhava quase 5 quilômetros para chegar nessa escola rural. Nós sempre caminhamos muito, né? Uma era 3,5 quilômetros, a outra era 5 quilômetros. Fiquei aquele ano repetindo o 5º ano para ter 13 anos. No ano seguinte, a nossa professora, que então foi minha professora da escola original, que era uma escola estadual rural, né? Ela traz o supletivo e bota o Aquiles, que vinha depois de mim, e toda a galera dava aula de tarde. Ela nos manteve no colégio, todos nós, até completarmos 14 anos. E quando chegou o final, e aí a gente tinha o supletivo, que era o 5º e o 6º ano junto, né? Eram juntos, e ela teve que nos reprovar porque nós não tínhamos 16 anos, mas completamos a escolarização, que foi foi uma coisa assim bem importante. E aí, nesse meio tempo, com 14 anos, o meu pai compra para um irmão uma casa de comércio lá no interior. Que daí, num primeiro momento, nós não sabíamos quem ia ficar com ele e tal. E eu passei, então, a ser a comerciária. Então, eu fui dos 14, 15 anos e 16 anos, eu fui comerciária. Mas aos 16... Bem jovem, né, Bia, já na... que eu aprendi a lidar, principalmente assim... que me fez muito humana foi ter que lidar com as pessoas alcoólatras que todos os dias vêm pro boteco beber, né? Então, assim, isso foi muito marcante na minha vida, esses 2 anos e meio praticamente que eu fiquei ali no comércio com meu irmão, mas também aprendi, assim, que tanto meu irmão quanto eu não tínhamos vocação para isso. Nós tínhamos um coração generoso demais, a gente vendia muito fiado, controlávamos as continhas e tudo, mas era muito difícil a gente se sustentar. Muito. Então, assim, não, o comércio não é para mim. Foi uma decisão que eu acabei tomando. E aí, aos 16 anos, surge, então, na comunidade de Itaúba, na Escola Estadual de Itaúba, o 6º ano, aí então vem, né, a 6ª série, então, que daí a gente passou a ter 6ª série. 6ª série, 7ª série, né? E eu frequentei, então, nessa escola, a 6ª e a 7ª série. E aí veio a oportunidade. Folgou um pouco. Meu pai já tinha pago o comércio. Eu podia ser a próxima a sair de casa. Veja bem, quantos anos. Tinha que ter todo esse planejamento em relação aos filhos, meu pai né? e minha mãe tinham que fazer esse planejamento. Aí eu vim pro internato de Vale Vêneto. Eu completei o 8º ano. E aí as irmãs é que me encaminharam pro magistério. Porque, na verdade, eu queria fazer enfermagem. Na ocasião, eu faria psicologia, eu faria enfermagem. Santa Maria, Universidade Federal, não tinha enfermagem. Eu acabei fazendo... Aí optei pelo magistério, né? Eu digo assim, bom, vamos lá. Magistério, não tinha muita vocação para lidar com criança. Já tinha lidado e trocado fralda de 3. Já tinha decidido que eu não queria ter filhos. Dentro de casa, né? Já tinha dito, não terei filhos, né? Porque eu já criei 3 irmãos. Certo. Né? Cuidei deles e cuidei muito bem. Tanto é que são os amores da minha vida. Junto com a minha mãe, naturalmente. Mas aí eu acabei optando, fiz o magistério sim, eu fiz com muita alegria o magistério. E a Veri tinha me feito uma pergunta que eu vou antecipar, que ela me perguntou qual foi o momento mais triste da minha vida. O momento mais triste da minha vida foi quando, no 3º ano do magistério, a gente estava tendo metodologia do ensino da educação física, com a minha professora amada, que se chamava Nelma. Ela com uma barriga desse tamanho estava grávida. E ela veio a falecer. E eu fui aluna que, por acaso, estava no hospital, porque tinha nascido minha primeira sobrinha. Então, no mesmo hospital, no bairro que eu morava, ainda com as irmãs, porque eu saí do internato e eu fui morar numa casa mais popular, mais integrativa já com a comunidade, mais inclusiva. E a minha irmã-chefe trabalhava nesse hospital. Então, eu acabei indo cuidar da minha sobrinha e tudo mais. E essa professora veio a falecer. Eu chorei 3 meses. E a gente tem uma relação muito boa com os professores. Foi muito duro, né, para mim, a minha irmã. Ainda mais quando criança, né, adolescente. Elas me diziam, mas você tem que parar de chorar. Era algo inconcebível para mim. Eu acho que foi
uma das maiores perdas, assim, que eu tive. Mas também foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado, assim. Mas aí você vê a referência, por exemplo, nenhum sentimento substituiu esse, que foi o da professora. Toda a professora. Né? Então, Olha assim, o papel foi marcante que ela exerceu na pra sua mim. vida, né, Bia? Mas que eu digo assim, aí eu comecei a sentir em mim, assim, o que é um educador na tua vida? Exatamente. Porque ela era o modelo de educadora para mim, né? É uma influência que o professor exerce em cima dos seus alunos que nem o próprio professor sabe. Não sabe. Mensurar isso, né? Isso aí. O tamanho da influência que o professor Exatamente exerce. isso. O bom professor, né? É, isso aí. Então foi um momento triste. Bia, e depois disso você passou a cursar pedagogia em Santa Maria. E aí eu fiz o seguinte, o meu primeiro vestibular foi mesmo música, né? Porque daí todo mundo achava, ela já cantava, ela já fazia. Venho de uma família, meu pai toca violino, acordeon e gaita, né? Tocava esses instrumentos, a maioria dos meus irmãos toca alguma coisa. Aí, por influência das irmãs no internato, não, você vai ter que fazer música e tal. Mas qual foi o meu problema com a música? A música, para quem frequenta um bacharelado, ela é mortal. Ela é muito pior do que qualquer curso de medicina, tinha que ter 4 horas mais ou menos de treino, tanto de piano, quanto de violão, quanto, é a perfeição que é exigida. Ele é um curso técnico, vamos chamar assim, de técnica muito grande, além de toda uma questão afetiva, porque você vai escolhendo o seu estilo, o seu repertório, né, seu jeito, né, Amanda, que você sabe muito bem. E eu não fui dando conta, porque eu acabei o magistério, acabei o estágio, e eu já comecei a lecionar no Instituto Metodista Centenário. 4ª série, multidisciplinar, né, então, e que eu também precisava, porque daí a Giselda já veio morar em Santa Maria, e o Aquiles também veio. E o meu salário tinha que ser dividido entre os três. Né. Então, assim, foi bastante difícil para eu continuar. Eu digo, bom, sabe de uma coisa, eu vou para pedagogia mesmo, eu gosto da educação, e a pedagogia me permitiu o não estudo pela manhã, que também era um outro problema. Eu dava aula à tarde e eu ia para a universidade pela manhã, tinha ensaio do coral até muitas vezes a hora de começar minha aula no Instituto Metodista Centenário. Então foi uma coisa um pouco mais complicada. Eu digo assim, deixa a música para um pouco mais adiante, eu vou continuar trabalhando meus talentos, mas eu fui para pedagogia, né? E fui uma excelente aluna da pedagogia também, diga-se de passagem. Mesmo no regime militar, foi muito difícil, eu quero dizer para vocês assim, não vou falar em política, né? Mas quando as pessoas falam assim, não, eu quero intervenção militar, só para quem viveu em Santa Maria, tinha na sala de aula metade dos alunos militares, sabe o que é o regime militar. Então, eu também passei um pouco por essa experiência, assim, né? Uma sociologia muito rasa, uma filosofia quase inexistente, né? Então, essa questão, assim, da liberdade de eu ser e o interior faz isso com a gente. A colônia nos torna muito livres. Por isso que, às vezes, assim, o freio social a gente tem que ir desenvolvendo na concepção da gente. Porque o agricultor, naturalmente, a agricultura, o meio que você vive, ele te torna um tanto quanto mais liberto, assim. Ai, você é muito livre, né? Bia, e nisso tudo, além das aulas de música, você também dava aulas de ensino religioso? Eu dei aula de ensino religioso, sim. Por quê? Porque, na verdade, a igreja metodista, né, e eu já tinha, assim, um pouco, também esse olhar múltiplo sobre a religiosidade. Que bom. Porque quando nós fomos morar no lugar que a gente morou, que nós moramos até hoje, nós saímos do meio católico. E a gente todos os nossos vizinhos eram luteranos. E eu fui para uma escola luterana, onde eu também tinha que fazer apresentação junto com a professora, e a escola era luterana. Então foi muito legal. Quando a igreja metodista chega na minha vida, eles perceberam que tinha uma professora múltipla, que já tinha essa compreensão sobre... Eu me achava uma ignorante, mas em todo caso, eu acho que o meu comportamento já era da democracia religiosa. E eu acabei ministrando aulas. Eu até coloquei que achava que era até o 8º ano, mas eu acho que eu até para o 2º grau eu dei aula de ensino religioso, já com uma perspectiva mais metodista, né, dentro dessa questão. Participava dos cultos metodistas, comungava na igreja católica, mas comungava também na igreja metodista. Eu tinha essa diversidade religiosa. Mas isso é muito rico, né, Bia, para sua experiência de vida, para qualquer pessoa, né, poder ter esse olhar diferenciado. E outra coisa, era a elite da elite de Santa Maria, porque era uma escola privada, né? Então, assim, a gente sabe, né, então eu tinha que ter todos os cuidados também
nesse sentido, mas foi bem bacana, assim, fiz essa experiência, sim. E depois você coordenou o Senac também. Isso, foi coordenadora de alguns cursos? Isso, eu continuava na escola metodista, aí dando aula para o magistério, já metodologia do ensino, que daí eu acho que a minha professora eterna, a professora Eneida, continuava dentro do meu coração. Mas eu assumi, sim, o primeiro processo seletivo do Senac do Rio Grande do Sul, eu participei dele, e assumi em Santa Maria. E aí eu fiquei de 87, abril de 87 até 89, eu fiquei em Santa Maria, e aí eu já era aquela, né, era aquela pessoa que andava pelo mundo, né, a escola metodista também me lançou nesse mundo maravilhoso que foi dos intercâmbios, minha paixão pelo turismo vem da escola metodista, ela vem de lá, né, que é bacana também dizer isso, todo lugar que eu passei, acho que deixou um legado muito bonito. Eu assumo daí o Senac. E eu só pedi demissão da escola metodista quando eu me transferi para Porto Alegre, né? Que trajetória linda, né, Bia? Isso que a gente já não conversou sobre toda ela. Porque agora a gente vai ver algumas imagens. Produção, por favor. Algumas fotos. Então, a Bia, você pode comentar ali. Tá. Aí, deixa eu dizer para vocês aí. Aí é no Hotel da Londres, né? Porque quando eu vim trabalhar para cá, é importante a gente dizer isso. Até 2002, eu trabalhei de 97 até 2002, trabalhando aqui pela região com o aporte econômico do Hotel da Londres. O Hotel da Londres me pagava para que eu atendesse a região, mas em contrapartida eu trabalhava com as equipes, então a gente teve Réveillon, onde eu era recepcionista, treinava toda a equipe, aqui já é a equipe do Senac, meus cozinheiros formados, né? Olha, tô ali lindo. Eu com eles, com essa cabeleira toda, então você sabe que eu tenho uma cabeleira de sempre, linda, né? Linda, a gente vai dominar. Aqui, essas crianças aqui, a gente tem uma pequena representatividade, eu comprei todos os instrumentos para a primeira orquestra dos Caminhos de Pedra, tá? E aí, meu primeiro aniversário, eles aprenderam a primeira música, a tocar Parabéns. Eles tinham tocado, esses aqui estavam habilitados, eram 40 crianças, 40 instrumentos, mas esses estavam habilitados só para cantar Parabéns para mim, né? Então, eles cantavam. Aqui eu, na minha orientação do Senac, eu fui perfil nacional do Senac, né? Então, com essa cara, né? Com esse jeitinho, acho que eu tive todos os jeitinhos do mundo. Aqui eu fui diretora da escola de italiano, que nós tínhamos um convênio via Tua Serra, via Caminhos de Pedra. Eu, então, fui diretora da escola de italiano do ano 2000 a 2010, tá? Então, com meus professores. Aqui em promoção, nós estamos no Ceará, imagina, estávamos prontos para acompanhar. Como é que chama mesmo aqueles carros alegóricos que os cantores cantam, né? Não lembro o nome, mas enfim, estávamos preparados para acompanhar aí uma maratona. Aqui minha subida ao Aconcagua. Os trios elétricos? Os trios elétricos, isso mesmo, tá? Aqui no Aconcagua, eu sou essa de bonezinho, de vermelhinho, essas cores que a gente usa. Nós fomos em 9, subimos o Aconcagua, né, no ano de 90. Aqui eu sempre fui uma trilheira meio que solitária, também caminhei muito na minha vida sozinha, né? Então também é algo assim, o contato com a natureza, né? Paixões, né, Bia? Isso muito. Esporte aqui o início também? Do cicloturismo, né, que foi 2002, que alguém um dia disse assim, isso é mentira. Não, isso é verdade, tá aqui tudo documentado. Eu iniciei o cicloturismo na nossa região e eu também fui bikeana, né? Então eu também, eu andava muito de bicicleta também, né? Então tô aí junto com os meus times, né, andando. Aqui nós fomos o terceiro ônibus que veio para os Caminhos de Pedra. Eu estava no Senac, nunca imaginei que eu viria trabalhar aqui, para vocês terem ideia. Isso é década de 90, né? Eu sou aquela de óculos penduradinho ali, né? Agora é a moda de novo, olha só. Já era estilosa na época, essa moda voltou. Com os meus alunos aqui, que foi muito legal, né? Os nossos formandos aqui. Aqui eu fiz de propósito. Trouxe o Jorge, era meu secretário de Caxias, o outro e eu. Nós em missões técnicas, né? Isso foi no Nordeste brasileiro, a gente vendendo o nosso destino, tá? Então, assim, também eram trabalhos. Aqui foram os primeiros trabalhos, as primeiras palestras que eu dei aqui na nossa região. Então, quando eu migrei para dentro da hotelaria, que eu trabalhava na hotelaria do Hotel da Londres, né? Eu usei cabelos curtos, eu adotei o look que a gente sempre incentivou, olha, mulheres de cabelo curto, brinco regulado na orelha, né? Nada de muito assim, então eu adotei muito esse padrão que foi aqui, né? Para vocês terem ideia.
Aqui a gente dando outros seminários, né? Aqui novamente, até para vocês terem claro, a Ana Paula e eu e o seu Tarcísio, isso não é o mesmo evento, parece o mesmo evento, mas foi num ano diferente. Então a gente tinha todo esse uniforme pro Réveillon, né? Então a gente estava ali sempre no padrão, né? Muito legal. Essa foto, se der para parar um pouquinho, eu gostaria de falar sobre ela. É a minha marca querida para com a cidade de Nova Prata. Então, tem o prefeito Mário na ocasião, tá o seu Tarcísio, o seu Nestor, que já faleceu, a Marcinha Ferronato do SEG e eu. Eu sou aquela pequenininha, eu sempre fui a menor. Foi quando nós lançamos os primeiros produtos formatados do Destino Uva e Vinho. Gente, nós lançamos 87 atrativos turísticos de toda a região Uva e Vinho e a gente inaugurou o Grêmio Pratense? Isso foi, não estava pronto, ele não estava pronto, mas a gente teve o privilégio, né? O Jorge fez toda essa ponte aqui pra gente, e como a gente estava trabalhando muito já com o Marcelo Águas Termais, com a Débora, né? Com todo esse time bacana, a gente fez isso aqui, para você ter ideia. Né? Nossa, Bia, assim, eu tô encantada com todo esse teu currículo. Isso. E quantas marcas você deixou nas cidades da região, nas pessoas. Aqui é uma outra imagem que pode parar um pouquinho, né? Eu estava dizendo há pouco, né, que eu passei aqui para o Sérgio, tô precisando cortar meu cabelo, mas você não se esquece que eu sou colona, mas que eu também subo nos palcos da vida. A gente estava aqui com o nosso ministro Maris Guia, né? Que foi o primeiro ministro de turismo que a gente teve no Brasil, né? Então, essa marca, com uma grande parceira, a gente foi apresentar o projeto que a gente tinha de Antônio Prado. Foi um projeto muito legal também. Vocês lembram que Antônio Prado era o único patrimônio tombado. Aqui a gente também está em outras festas, foi deste ano, o Dia do Turismo deste ano, comemorado em Porto Alegre. A gente está com o secretário de turismo, a Cláudia Mara. O Juliano. O Juliano e o nosso Robertson aqui como secretário. Aqui aparecem muitos trabalhos de campo. Esse é um trabalho que a gente está dando continuidade no dia 23. É a mais antiga usina hidrelétrica da nossa região, né? Que pertencia a Garibaldi, que hoje é Coronel Pilar, o nosso empreendedor querido aqui, né? E todo o time trabalhando aí, né? Só para colocar isso um pouco para vocês. Aqui das promoções que a gente faz de novo, né? Eu trouxe muitas fotos do Termas, com o time do Termas promovendo de novo o destino do estado do Rio Grande do Sul. Aqui é um momento lindo da minha família, que é o seguinte, o aniversário de 96 anos da minha mãezinha, tá aí ela do lado. Esse primo é padre, eu tenho agora um bispo, né? Que é um outro, que mais ou menos se ordenaram na mesma época. Esse é o padre Gelson. O padre Gelson a gente adotou, porque ele perdeu o pai com 48 anos, o pai morreu com 48 anos e a mãe com 52. Então ele tem a minha família como referência, porque a família se descompôs aí, né? Nesse território. Aqui a gente falando agora, fez tours recentemente com o nosso governador, também com o nosso secretário, e eu rapidamente tive que apresentar uma gastronomia que eu achei que não era tão assim. Aqui, voltando, eu fiz muita questão que a gente tivesse São Vendelino na nossa região. Então, é uma homenagem a São Vendelino, porque São Vendelino é a marca da nossa entrada. Eu só vou conseguir ter um portal lindíssimo dizendo, chegamos à região Uva e Vinho, quando a gente tiver São Vendelino incorporado. E outra coisa, assim, para também os imigrantes italianos nunca se esquecerem, e principalmente também me reporta isso muito a Nova Prata, que nós tivemos uma grande influência germânica, né? Então essa mistura é muito legal. Aqui com as minhas capacitações, com os nossos alunos, o que foi muito legal é que a gente fez uma capacitação para gestores de pequenos empreendimentos. E tinha nata. Só tinha restaurante chique participando aqui e vinícolas chiques, né? Então a gente está aí para dizer assim, todos eles precisam de ajuda. A gente se deu conta que eles não fazem planilhamento nem nada. Aqui uma foto com a minha mãe, isso, no ano passado. Bia, que bênção poder conviver com a mãe durante tanto tempo, né? E aqui eu acho que é uma vitória, né, Veri? Assim, a minha mãe, no dia 23 de abril deste ano, ela quebrou o fêmur. E aí foi a grande passagem, foi saída da casa de dormir para uma cozinha adaptada, que graças a Deus... Eu e meus irmãos construímos para ela uma cozinha de 160 metros quadrados, integrada com uma casa de dormir que tinha degraus, agora não tem mais nada disso, e ela caminhando para a cozinha. Então, acompanhada de fisioterapeutas, ainda tem 2 fisioterapeutas que acompanham ela.
e ela voltando a caminhar ali. E é uma alegria, né, Bia? Eu imagino a sua vida diária, poder acordar todos os dias e ter a companhia da mãe, né? Eu imagino quantas lições a sua mãe lhe passa todos os dias. Então, Veri, eu tenho que contar um segredo aqui. Eu não passo todos os dias com ela, né? Então, a minha mãe mora a 160 quilômetros exatos da minha casa. E eu, como sou uma pessoa que trabalha muito, e é bom que as pessoas saibam que eu só tenho 4 horas contratadas pela Tua Serra, mas, por exemplo, o dia de ontem eu trabalhei 16 horas e meia. Certo. Então, o que eu combinei, né, com todas as minhas gestões e tudo mais? Eu trabalho igual 4 horas às segundas-feiras e trabalho 4 horas às sextas-feiras. Não necessariamente presencial. Segundas-feiras, geralmente, eu ainda trabalho presencial no meu retorno. Mas sextas eu saio de madrugada e vou pro centro do estado e fico com ela. Eu tenho, então, cuidadoras, né? Eu tenho uma cuidadora que cuida dela, da casa e da alimentação dela. E eu tenho uma outra cuidadora que faz as tarefas no entorno. Que, então, nós temos criação de galinhas orgânicas, por isso me digo agricultora. Nós produzimos ovos orgânicos também lá no meio rural. E eu tenho um galinheiro adaptado, lindíssimo, por sinal. Acho que ninguém tem um galinheiro como eu tenho, todo adaptado, todo em alvenaria, que eu já tinha construído porque minha mãe não ia ficar sem os animais, né? Então, a gente acaba fazendo isso. Então, eu digo para vocês assim, geralmente de sexta a 1h da tarde, até segunda-feira, cedo, eu sou colona. Eu faço a gestão da propriedade. Então, e aí é o momento que eu acordo com ela, daí né? Esse é o momento que eu estou com ela. Porque senão eu tenho cuidadoras, né? Então, ainda faço todas elas contratadas pela minha empresa, né? E eu tenho toda essa gestão também. Mas, Bia, não sei de onde tira tanta energia, né? A Bia e ainda me dedico a vocês se dedica e fico com todo vocês. mundo a tantas cidades, né? Tão ligada ao turismo e tá sempre na estrada e com essa disposição toda, né? Ainda tendo a mãe para cuidar, enfim, não sei de onde vem tanta energia. Mas, Amandinha, vamos agradecer agora mais alguns patrocinadores. Vamos, com certeza. Então, a gente sabe que os nossos patrocinadores são muito importantes para nós e a gente agradece, então, mais uma vez, a loja Regla, Viva Novos Caminhos. A Black Friday das lojas Reglas já começou, são muitas ofertas imperdíveis, tudo em 10 vezes, sem juros, com o primeiro pagamento para 60 dias. Então, loja Regla, o melhor da Black Friday é aqui. Toque sensual, lingeries e moda praia, elegância, beleza e conforto na intimidade. A Toque Sensual está com toda a linha de pijamas de verão. Os pijamas são de viscose e estão na promoção com 30% de desconto durante todo o mês de novembro. Então, venha conhecer todos os nossos produtos na Toque Sensual. Vivere Oncologia, também é nosso patrocinador. Cuidamos de pessoas, não de doenças. O atendimento oncológico humanizado e acompanhamento nutricional e psicológico antes, durante e depois do tratamento do câncer. Marque sua consulta na Vivere Oncologia em Nova Prata ou na cidade vizinha de Guaporé. Também agradecemos a Arte Móveis, transformando casas em lares há mais de 30 anos. A Arte Móveis transforma todas as casas, deixando o ambiente agradável e lindíssimo. Do móveis sob medida aos móveis soltos, tudo para a sua casa. Os projetos dos móveis são sem custo e a gente agradece a Arte Móveis porque é ela que é responsável pelo nosso cenário lindíssimo aqui do programa Mais Mulher. E Amanda, quem mais a gente agradece? Agradecemos a Mila Biju, casual ou chique. Neste mês de novembro, a Mila Biju está completando 11 anos de amor e dedicação a seus clientes, buscando entender o comportamento humano e trazer as tendências em acessórios que transformam o seu look, casual ou chique. Então hoje, além de mostrar os nossos acessórios, que estão lindos, brincos, os triozinhos, pulseiras, queremos também mostrar as bolsas que as gurias nos deram para mostrar aqui para vocês. Então, Veri, pode mostrar então, pra assim, gente. As bolsas de verão estão lindíssimas, né, Amanda? Com diferentes tonalidades.
e diferentes tamanhos. Então eu tenho uma aqui azul, lindíssima, com correntinha. E também quero mostrar os meus acessórios, bracelete, os brincos e colares. Tudo você encontra na Mila Biju. Também vou mostrar uma outra opção de bolsa que tá linda, estão uns mimos essas bolsas. Uma opção branca, toda delicadinha. Enfim, vale conferir, o atendimento das gurias é maravilhoso. A loja tá cada vez mais linda, chegando reposição sempre, então vale conferir as promoções e as novidades. Vamos continuar agradecendo a GB Vidros, qualidade e criatividade para deixar seu ambiente lindo. A GB Vidros, pensando na segurança do seu filho ou seu pet, tem redes de proteção para sua tranquilidade. Conheça também nossa linha de corrimões em aço inox, seguindo as normas de segurança. RP Mercados, o nosso melhor é por vocês. Qualidade, bom atendimento e tudo o que você precisa num só lugar. RP Mercados. Doutor Sofá, higienização de verdade. Aproveite que o final de ano está chegando e deixe tudo higienizado com Doutor Sofá. Limpeza de estofados, cadeiras, impermeabilização, limpeza de carpetes e tapetes. Contate pelo 549-9601-6107. Doutor Sofá, em Nova Prata e região. Então, Amanda, vamos de música? Vamos de música. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de beira, o giló, nesta vida comprida só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escuridão bem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escuridão o trem da minha vida. Muito bem, Amandinha, sempre abrilhantando o nosso programa com músicas lindas e uma voz maravilhosa. No próximo vamos convidar a Bia, né, para fazer para fazer uma duplinha aqui, com né, a Amanda, né, já que a Bia é cheia de talentos de dotes também. artísticos. Isso aí, além de todo esse currículo que eu fiquei impressionada, Bia, mas não podia ser diferente, porque a gente percebe que a Bia é uma pessoa muito culta e a gente vê toda essa experiência grandiosa que você teve em diferentes setores faz com que você seja a pessoa que você é. Mas, Bia, conta pra nós, você não é da nossa região e acabou ficando aqui na nossa região, né? Uma região de italianos e tal. Você sofreu algum choque cultural quando você iniciou o seu trabalho aqui? Sofri sim. Né? Eu sou muito grata ao seu Tarcísio. E em seguida também eu sou muito grata ao Marcelo Nedef. Uhum. Talvez o Marcelo não saiba desse grande significado. Uhum. Eu tive grandes amigos, sim, né? Eu tive Márcia Ferronato, eu tive uma série de amigos assim que na ocasião estavam por ali. Mas se não fosse a liderança do seu Tarcísio, provavelmente eu não teria tido a força para continuar. Foi realmente assim muito difícil, por quê? Porque eu vinha desse mundo múltiplo que eu falei, eu também já tinha frequentado e vivido em zoneamento italiano, como foi a Quarta Colônia, né, muito bem vivido, e também convivi muito com italianos na nossa própria comunidade, também que nós éramos as novas colônias italianas que aconteceram lá. Mas eu achei particularmente muito difícil esse nosso ingresso. Eu me lembro que eu fui muito bem aceita, assim, por prefeitos, até porque no segundo ano que eu estava aqui, mandei já todo mundo para Itália. Aqui foi o Ismael. Uhum. O seu Mário não podia ir, mandou o Ismael Frison ir junto para Itália.
para que eu queria que eles tivessem esse mergulho, porque eu via o patrimônio, principalmente o histórico, já muito depredado, e eu vinha, né, de várias formações, de vários anos, indo para a Europa, indo e vindo, né, e eu digo, bom, alguma coisa a gente tem que fazer, e fizemos uma missão técnica maravilhosa. Então eu sabia, assim, bom, nas lideranças eu estou bem, mas eu tive muita dificuldade de ser aceita por alguns secretários de turismo, e principalmente pelas comunidades, porque a primeira pergunta era, quem você é? Você não é daqui, você não fala como a gente fala, você não, né? Então, eu tinha realmente... Não tem sobrenome conhecido não da tem região. sobrenome conhecido, pior ainda ser alemão, e eu sofri muito bullying. Eu posso dizer, hoje isso se chama bullying, assim, né? Então, não foi muito fácil, mas ao mesmo tempo me tornou muito forte. E teve uma frase que o senhor... As dificuldades nos tornam fortes, nos né, tornam Bia? fortes, isso. Mais resistentes, né? E aí, o seu Tarcísio me disse um dia uma frase que também ficou muito forte. Olha, Bia, faça o teu trabalho. Eu sei que você tem meta. Ontem eu ainda falava em capacitações para jovens lindas e maravilhosas, inteligentes lá em Veranópolis, que eu estou fazendo capacitação essa semana. Eu dizia, gente, é preciso ter meta. E eu tinha meta. E o seu Tarcísio dizia, você tem uma meta a cumprir. Então, você tem algumas responsabilidades. Tudo aquilo que você for desenvolver, você não pode permitir que entre em falência. Então, cuidado com o que você vai desenvolver. Outra situação, que ele me disse assim, e nunca espera agradecimento, reconhecimento de ninguém. Porque as pessoas, e você vai ter que trabalhar com os pobres, porque quem tem patrimônio e vai trabalhar no turismo é pobre. Ele me dizia isso. 97, 98, 99. Então, Bia, quando essa gente for rica, eles nunca vão te dizer muito obrigada, porque eles vão ter vergonha do passado. E eu aprendi humildemente a reconhecer isso. Então, assim, eu não criei expectativas, mas eu fui conquistando todo mundo. Bia, né? tanto você conquistou que alguns amigos seus, que foram muito importantes na sua vida, têm um recado para lhe dar. Por favor, produção, pode rodar os vídeos? Conheci a Bia, a Beatriz, através da Marilúcia, minha esposa, da Lúcia, da Mari, como colegas de trabalho no Senac em Porto Alegre. Alguns anos depois, ela se mudou para Bento Gonçalves e começou a trabalhar diretamente já na Tua Serra, que é uma entidade de fomento e divulgação do turismo da Serra Gaúcha. E nesse tempo a gente teve a oportunidade de viajar divulgando o turismo pelo Brasil e pelo Mercosul várias vezes, o que fez com que a gente estreitasse a nossa amizade bastante e o respeito profissional que até hoje eu tenho pelo trabalho que ela desenvolve. Passados alguns anos, eu retornei a Nova Prata, onde a gente reside até hoje, e o contato com a Bia ficou mais próximo, por a gente estar trabalhando com alguns projetos já de longa data, como Termas e Longevidade, os próprios conselhos municipais de turismo e o turismo como um todo. Isso também me levou a ser presidente da Tua Serra durante 2 anos, e nesse tempo a gente também desenvolveu alguns trabalhos em termos regionais, que até hoje são importantes e relevantes para o turismo. Da Bia, o que eu posso falar é uma pessoa que tem uma dedicação à causa do turismo pouco vista na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Ela tem uma dedicação tão grande, uma responsabilidade tão grande pelos atos e pelos projetos que ela pensa e executa e acompanha, que fez com que muitos empreendedores e muitos empreendimentos e muitos municípios da nossa região, da Serra Gaúcha, hoje estejam num patamar de desenvolvimento turístico muito alto. Então nós devemos muito ao trabalho da Bia, da Beatriz, pelo turismo da Serra Gaúcha. Além de ser uma grande amiga, a admiração profissional por ela é imensa. Bom, falar da Bia me remete à unidade de hotelaria e turismo do Senac, lá na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Uma época muito desafiadora, mas também de muitas realizações, onde a
formação profissional era levada muito a sério na área de turismo e hotelaria. A Bia é sinônimo de competência, de entrega, uma referência na área de turismo e hotelaria. É um privilégio ser amiga dela, desde aquela época. Nossos caminhos se reencontraram aqui na Serra, anos depois desse período do Senac, e ela continua aquela mesma pessoa que se entrega aos projetos, que trabalha com uma força, com uma determinação, com uma competência, que só nos enche de orgulho de ter participado da vida dela, dessa trajetória dela. Bia, um beijo, tudo de bom para ti. Falar de Beatriz Paulus, ou de Bia, como nós carinhosamente a chamamos, é uma honra para mim. Falar dessa minha amiga, essa minha mestra, essa minha ídola que eu gosto tanto. A Bia, a gente se conheceu quando eu trabalhava como arquiteto na prefeitura de Vila Flores, há muitos anos atrás. E eu fui convidado pelas minhas colegas, a Salete e a Cláudia, que cuidavam da pasta turismo, para mim conhecer a famosa Bia e ir numa das reuniões de turismo, né? E, por incrível que pareça, foi paixão à primeira vista, né? Uma reunião com a Bia era uma experiência, ainda é, de aprendizado, de carinho, de tudo que a gente possa imaginar. E daquele dia então, desde aquele dia então, eu pedi ao prefeito para que me cedesse, né, pro turismo, porque eu senti que era a minha nova paixão. E desde então eu fui e sou arquiteto da Tua Serra e comecei a trabalhar com a Bia em alguns empreendimentos, né? E desde aquela época a Bia já trabalhava com o conceito economia da experiência ou sociedade dos sonhos, que esse conceito foi chegando uns anos depois aqui, e a Bia já trabalhava e chamava isso de economia do amor. E foi com ela que eu me apaixonei por esse projeto, essa maneira de trabalhar junto aos empreendedores de turismo, e juntos a gente fez trabalhos incríveis que eu considero, né? Desde as viagens até hospedagens com essa mestra maravilhosa. Eu agradeço que faz parte da minha formação e do meu aprendizado e da minha paixão pelo turismo e pelos eventos de turismo e toda essa parte cultural. Então, Bia, só te peço que tu nunca desista. Eu sei que já há um tempo tu quer te aposentar, mas nós não podemos, a nossa região não pode te perder. Tu tens que continuar formando cidadãos com esse conceito maravilhoso que é a economia do amor, para a gente realmente poder trabalhar esse conceito que com certeza, além de trazer benefícios ao turismo, à cultura, aos empreendedores, traz luz para a alma. Um grande beijo, te adoro de montão, minha mestra, minha ídola. Namastê. Lindos depoimentos, né, Bia? Não tem como não se emocionar. É verdade. Vindo de pessoas tão especiais, né? Quanto o isso Jorge, a Lúcia, o Marcelo. É isso aí. Então, para ver a importância que você tem e o legado que você está deixando, né? Para pessoas importantes da nossa sociedade, na área do turismo. Então, é um motivo que a gente tem para te agradecer, para você estar aqui hoje recebendo essa homenagem. Realmente a Bia é referência no turismo. E a gente ouvia falar muito, a Bia da Tua Serra, a Bia da Tua Serra, mas quem é a tal da Bia da Tua Serra? Então hoje a gente está mostrando um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo quem é a Bia da Tua Serra, a Beatriz por trás da Bia, como eu falei no início. E Bia, fala para nós qual a importância do turismo na sua vida. Bom, o turismo ele é transformador, né? Então, assim, ele passou a ser uma causa muito séria na minha vida, né? Uma grande escola, eu não posso deixar de reconhecer que foi o próprio Senac, né? Então, os meus primeiros cursos de qualificação eu era coordenadora dos cursos de guia de turismo, mas eu fui fazê-los todos. E escrevi os cursos também, para o próprio Senac. Na época, para a Embratur, né? Tudo passava pela Embratur. Então, assim, o primeiro curso, por exemplo, de turismo de natureza de aventura, fomos nós que escrevemos, né? E eu frequentei ele.
Nós fomos fazendo um curso laboratório, tinha muito isso, vamos fazer laboratório, e a gente foi construindo os cursos dessa forma. Hoje eles têm um outro formato, mas foi bem bacana. E esses cursos técnicos, todos técnicos, mais de 800 horas, né, de cursos, eles me trouxeram muita disciplina do turismo e aquilo que a gente teria que fazer. E depois disso, em função do próprio Senac, a quem eu sou imensamente grata, e quem me ajudou muito foi a Lúcia, porque dentro do Senac as coisas estavam meio divididas. Não, ela vai aparecer mais do que eu, sabe essas vaidades que também ocorrem? Ela me acompanhou e foi muito amiga na questão da municipalização do turismo, que foi o primeiro programa que a gente ainda teve enquanto em Embratur, e eu estou falando de 95, 96, né? Bastante tempo atrás. Estamos aí chegando quase 30 anos atrás, né? Quando você fala dessas décadas, assim. E ela abraçou a causa junto comigo. Não, Bia, tu tem que liderar. E eu liderei por toda a região sul muito tempo. E depois disso veio o Ministério e a gente continuou, né? E Bia, e hoje em dia muitas pessoas abraçam essa causa junto contigo. Sim. Aqui na nossa própria região, né? Sim. Termas de Longevidade, a região Uva e Vinho. Então a gente vai ouvir mais alguns depoimentos de pessoas que trabalham atualmente contigo. E dessa forma a gente quer também fazer um agradecimento em nome de todos que trabalham, que têm o privilégio de estar trabalhando com a Bia atualmente. Então nós vamos ouvir alguns videozinhos. Produção, por favor. Hoje estou aqui em nome da Terra da Fé Pão e Vinho para agradecer a Bia por todo o trabalho, dedicação e carinho com a nossa querida Vila Flores. Todo o amor que ela colocou neste solo sagrado hoje é enaltecido. E eu estou aqui em nome do povo de Vila Flores e do turismo e da cultura agradecer a você por toda a dedicação, todo o carinho e afeto colocados neste solo sagrado. Nosso agradecimento especial a ela, essa pessoa fantástica e amorosa que se dedica em tudo que é trabalho. De coração, nossa gratidão. Falar da Bia é falar de uma mulher muito forte, batalhadora, dedicada, que nasceu para trabalhar no turismo. Ela vive pelo turismo e pela família. A Bia é uma mulher que você pode ligar para ela à meia-noite, às 6 da manhã, no feriado, no domingo, e ela vai estar trabalhando, se dedicando aos municípios, à região. Enfim, a Bia é uma pessoa fantástica, ela tem uma energia muito boa, uma pessoa que está sempre batalhando e buscando o melhor para toda a nossa região. A Bia é uma pessoa fantástica, eu tenho muito orgulho de poder trabalhar com ela. Deixo aqui um abraço para você, Bia, que você continue sendo essa mulher batalhadora, essa mulher dedicada, humilde, e que continue trazendo sempre o melhor para nossa região, para nossos municípios. Um forte abraço. Oi, Bia. Esse vídeo é para mostrar toda a nossa gratidão por nos acolher na região. Que assim como tu, eu também sou estrangeira, então minha gratidão também é muito pessoal. Você que sempre acolhe a todos que chegam, que integra a comunidade, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, que mostra, né, toda a holística que é o turismo, esse turismo humanizado, esse turismo sustentável, esse turismo que tem que ser unido, em que cada um é uma pecinha nessa grande rede, né? Você que tem as palavras sábias, né, que sempre traz muita sabedoria, é uma guerreira, uma batalhadora, tá sempre à frente, tá sempre trazendo inovação, e também com todo esse olhar, né, pro pessoal, pro humano, né, pras famílias, a todos, né, que estão na nossa região. Em nome do Termas, em nome da Atua Serra, em nome dos empreendedores, em nome das famílias que você atende e que nos assessora, a nossa eterna gratidão. E a gente leva toda a tua sabedoria com a gente, e eu sempre trago sempre um pensamento, o que a Bia faria nesse caso. Então você é uma referência pessoal e profissional, né? Mostrando aí que a gente tem que buscar, sim, a qualificação sempre, independente do momento de vida, e compartilhar aquilo tudo que a gente sabe com quem a gente pode trabalhar e orientar. Então, gratidão em nome do Termas, gratidão em meu nome, gratidão a todos da nossa região. Gratidão, Gi.
Lindos depoimentos também, né, Bia? Então, realmente, Bia, assim, você merece todo o nosso reconhecimento, nosso respeito, nossa gratidão. E sim, a Bia é uma referência em toda a nossa região. Então, muito obrigada, Bia, por estar aqui no nosso programa, compartilhando conosco um pouco da sua história, porque senão ficaríamos aqui horas e horas contando toda ela, né, Bia? Então, a gente já está chegando ao final do nosso programa e a gente deixa esses minutinhos para as suas considerações finais. Então, em termos de consideração final, eu vou continuar rapidamente dizendo, né, que então eu assumi a Tua Serra oficialmente a partir de 98, né? Estou presente aqui ainda. Sim, fiz minhas tentativas e tenho, e eu acho que a gente tem que passar para a gente jovem, bonita, inteligente, as nossas atividades. Ainda não chegamos, né? Porque vai exigir um perfil, sim. A região cresceu muito e assumo que eu estou aqui por responsabilidade, não é por vaidade, nem poderia ter isso no nosso trabalho. Dizer que sim, ele é uma causa, o turismo é uma causa bem bonita. Mas por que ele é uma causa bonita? Porque é a única atividade que ela abarca tantas outras atividades e que ela necessariamente, a Veri sabe muito bem disso, estamos passando em alguns momentos por algumas dificuldades de que o eu não é o suficiente e que o nós é que resolve, né? Então, assim, eu sou isso, em parte eu acho que eu sou exatamente isso. Sou uma pessoa extremamente simples, acho que é importante a gente deixar muito claro, assim, ó, uma pessoa com pouco tempo, eu não olho para as minhas vaidades, eu sempre acho que tem alguma coisa que talvez mereça mais atenção do que às vezes o meu cabelo, do que as minhas unhas, do que a minha aparência, do que a minha roupa. Isso não importa muito, né? E eu gostei muito de uma frase que alguém me disse esse final de semana lá até nas atividades do turismo, o pessoal dizendo, Bia, mas você é ancestral, né? Eu disse, olha, não me importa que vocês me chamam de ancestral, porque eu amo arqueologia, ponto. Então, eu sei que eu faço parte dessa arqueologia de construção da regionalização que se efetivou nessa região aqui. Eu acho que isso, assim, é extremamente importante a gente ter claro. E também eu vou dar um testemunho, é preciso ter tempo para fazer isso. Porque eu imagino nessas transições que nem sempre são, né, Veri, tranquilas, nos municípios e tudo mais, mas você sempre tem uma referência de alguém que conhece, que sabe do contexto histórico e que tem que colocar seu conhecimento, sua disposição a dos outros. Então, eu sou esse conjunto da obra, que eu não seria sozinha, a Veri, que acabou de chegar, mas já chegou no meu coração e eu preciso resolver todas as nossas diferenças a partir disso, porque no turismo não pode haver esse estranhamento que eu tive aqui. No turismo a gente tem que ter a condição de estar abarcando todo mundo, e quando alguém me pergunta de onde vem essa energia, ela vem justamente assim, porque eu sou uma pessoa que tem limitações, né, tanto físicas quanto, né, sou celíaca, tem uma série de coisas, mas eu medito às 6 horas da manhã, por isso que eu adoro meu cabelo esculhambado aqui em cima, ele me faz falta durante o dia, porque é ele que me segura, né, tá aqui assim a minha essência de que a energia que entra e aquilo que eu preciso ter como concentração de vida. Então, assim, eu sempre sou muito grata e honro todos os secretários, todos os meus empreendedores, aqueles que passaram pela minha vida, e eu sou muito grata com aqueles que eu continuo construindo o turismo, que é o teu caso, né? Isso aí, nós gratas a você. Então, Bia, mais uma vez, muito obrigada, que você continue sendo a Bia da Tua Serra, carismática, com toda essa tua sabedoria, essa tua experiência, continua nos inspirando cada vez mais. Foi um prazer ter estado mais uma vez contigo e poder compartilhar um pouco da tua história. Então a gente agradece a todos que nos assistiram até aqui, desejando a todos uma boa noite. Agradecemos novamente os nossos patrocinadores, a Lojas Regla, ao Toque Sensual, a Vivere Oncologia, a Arte Móveis, a Mila Biju, a GB Vidros, ao RP Mercados e ao Dr. Sofás. A gente agradece muito, porque sem eles o nosso programa não teria condições de ir ao ar. Então, muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. Também a gente lembra que no início de dezembro, no dia 3 de dezembro, nós teremos mais um evento importante em Nova Prata, que é o Réveillon da Conecta Mais TV e do Grêmio Pratense. Então fica aí o convite para que todos
participem. O traje é esporte, na cor branca. Vamos juntos comemorar a chegada de um novo ano. Então fica aí o convite. Dia 13 de dezembro, Réveillon da Conecta Mais TV e Grêmio Pratense na Sociedade Grêmio Pratense. Então, muito obrigada a todos. Mais uma vez, tenham todos uma boa noite. A gente se encontra na próxima quarta-feira, às 21 horas, com mais um programa inédito Ser Mulher. E Amanda, para terminar, então, vamos de música. Sempre. Deus me proteja e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, segue assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da